Onde nascem, como crescem, se reproduzem, onde se alimentam, onde moram e como morrem. Seres humanos. Isso parece até início de documentário de vida animal, mas não é não. O tema do desenvolvimento e do ciclo de vida é essencial para o médico que quer fazer uma medicina do estilo de vida e um atendimento completo do seu paciente. Esse é o tema de hoje, desse episódio do MEV Hack. Nós vamos hackear como o ciclo de vida e o desenvolvimento importam na MEV. Para isso, para essa missão, eu tenho aqui comigo o Dr. Marcelo Gobo Júnior. Marcelo, seja bem-vindo. Muito obrigado, Luiz. É muito legal a gente poder falar sobre desenvolvimento e sobre como a medicina impacta o desenvolvimento humano e como é impactada por ele, né? Por essas mudanças de ciclos e o quanto esse assunto está em alta. É assunto do momento, assunto quente, debatido aqui e fora do Brasil, né? Isso aí. Então vamos lá para mais um episódio do MEV Hack, podcast mais MEV do Brasil. Marcelo, ciclo de vida, né? Desenvolvimento humano. A gente simplesmente estuda isso muito pouco. Se Uhum. fala muito pouco. Mas parece que é um tema muito importante, né? Esse tema ele é gritante do ponto de vista de importância e do quanto ele impacta a nossa prática. A gente tem uma visão, né? A maior parte de nós foi formado numa ideia quase que intuitiva de grandes blocos de vida, né? Então, quando a gente pensa aí na medicina, a gente tem a aula de pediatria, que seria o que cuidaria de um estágio do desenvolvimento, a gente tem a clínica do adulto e saúde da mulher, como se fosse um segundo momento do desenvolvimento, e um terceiro momento que seria a geriatria como uma parte da clínica, né? Essa visão é uma visão fragmentada e com blocos muito grandes, né? Que não trazem a ideia de desenvolvimento. Traz uma ideia meio linear, né? Um dia eu dormi na infância, depois eu acordei na vida adulta, depois eu dormi na vida adulta e acordei na velhice, e assim sucessivamente. Como se tudo fosse linear. Só que o desenvolvimento humano ele não é linear. E é essa a importância de a gente falar sobre ciclo de vida, sobre coisas que acontecem em determinados momentos da vida e o quanto isso está interagindo, né? Tem interação entre aquilo que é biológico, né? Aquilo que o nosso corpo faz com a gente, e aquilo que é social, aquilo que a gente convenciona para alguns momentos da vida e como isso tem intercambiações, né? Imbricações, intercruzamentos, e isso vai impactando o nosso jeito de fazer medicina. Eu acho que quando a gente não estuda, né, não leva em consideração o ciclo de vida, a gente praticamente trata o ser humano como um ser só igual. Né? É como se na pediatria a gente estivesse falando de um adulto em miniatura e na geriatria a gente estivesse falando de um adulto, né, que virou idoso. Mas são seres muito diferentes, né, Marcelo? E eu acho que quando a gente dá mais granularidade, né, como você disse, né, não dá para ver três blocos. Se a gente dá mais granularidade para isso e ver fases bem diferentes que existem propriamente dentro disso, né? Nem a infância é uma coisa só, a idade adulta não é uma, tem três idades adultas. A gente consegue ver que, na verdade, o ser humano é outro completamente em cada lugar, com necessidades muito diferentes e, por isso, modifica muito o que a gente tem que fazer e prestar atenção em cada lugar. A gente vai criando jeitos de viver que são muito diferentes em cada uma dessas fases, né? E mais do que a gente pensar na idade em si, envolvem comportamentos de cada uma dessas etapas, né? E aí acho que é importante a gente colocar, às vezes, o pressuposto teórico, trazer aqui o Erik Erikson, que é um psiquiatra que fala sobre essa teoria do desenvolvimento humano, né? O modelo dele de desenvolvimento influenciou muito a maneira como a gente pensa hoje e toda a teoria, especialmente dentro da psicologia, sobre desenvolvimento humano. É muito legal porque ele traz, na forma dele de ver, né, com fases, ele traz a ideia, justamente essa ideia de que cada momento do desenvolvimento, cada momento da vida, você tem desafios, né, Marcelo? Acho que é isso que é mais interessante, etapas
desafios, problemas que você tem que vencer e resolver no desenvolvimento. Claro que a gente está falando aqui de processos psicológicos, porque assim, tem 3 coisas para você considerar em cada fase. Eu acho que a gente não falou isso, é importante, né? Cada fase, ela tem desenvolvimento físico, biológico diferente, desenvolvimento cognitivo diferente e psicossocial diferente. Então, são 3 domínios que mudam no desenvolvimento. E aí o Erickson ele vai trazer essas fases de desafios que são cognitivos e psicossociais e que dão claramente a ideia de que assim, cada um de nós está em um momento da vida tentando vencer uma coisa e a gente aloca nossos recursos. E aí tem um outro autor que chama isso, que chama Baltz, que ele traz isso. É uma alocação de recursos em cada fase, é um investimento diferente e para você vencer isso, né? E aí o seu paciente ele está, vamos dizer assim, ocupado com isso. E se você não se preocupar com isso, você não ajuda ele. Justamente, a gente tende a pensar que só o corpo muda, né? Mas na verdade não é só o corpo que muda, né? Não é, quando a gente está falando sobre a infância, não existe só um corpinho humano que está crescendo e se desenvolvendo. Tem toda uma questão de interação social e que vai gerar os comportamentos que a gente vai dar o nome de estilo de vida. O estilo de vida da criança ele é diferente do estilo de vida de um idoso, né? Se a gente pegar aqui esses 2 extremos, a gente consegue perceber bem o contraste, né? Então, quais são as sequências de comportamentos que uma criança tem, quais são as sequências de comportamento que um idoso tem. Se eu coloco a lente do pilar do estilo de vida em cima disso, aquilo que me faz pensar em cuidados de nutrição ou cuidados com o movimento para a criança é muito diferente daquilo que é o cuidado de nutrição e de movimento para o idoso, embora o pilar seja constante. O pilar é o mesmo, eu preciso preocupar com os mesmos pontos, mas o que eu vou olhar lá dentro é diferente. É diferente em necessidades, né, assim, Uhum. vamos dizer, de níveis, por exemplo, né? A recomendação de atividade física para um adulto é diferente da criança. A criança tem uma necessidade de atividade física muito maior do que a do adulto. Então, o adulto tem lá 150, 300 minutos por semana. A criança tem que se mover todo dia. É bem mais do que do adulto. Por isso que a gente está tendo uma epidemia de obesidade e sobrepeso na infância. Porque a gente não está atento a isso. A alimentação muda, né? Porque a demanda calórica, a demanda de nutrientes muito específicos muda. Sono, a forma de manejar o estresse e até de como o estresse ele interfere em cada fase, que isso é um assunto que a gente pode também conversar mais à frente, que é a questão de como o estresse ele entra, atrapalha o desenvolvimento, né? Em cada fase ele tem um peso. Então os pilares eles são os mesmos, mas eles são diferentes em cada fase. O que é estressor muda em cada fase, né? Então, a Sim. preocupação principal do que é estressor para uma criança. E aí, aqui a gente está falando criança, mas nem a criança também tem seu próprio ciclo de desenvolvimento dentro do que a gente chama de infância, né? Assim como o adulto, não é só uma criança e ponto, acabou, né? A gente tem estágios dentro da infância. Qual que é a importância disso dentro do que a gente pensa aqui na MEV Brasil para medicina do estilo de vida e ciência da mudança, né? Cada estágio desse de desenvolvimento vai gerar crises, virtudes e significados diferentes, e que a hora que a gente for aplicar a ciência da mudança nesse estágio, a conversa é totalmente diferente. Aquilo que é a preocupação de uma criança na primeira infância não é a mesma coisa de preocupação de um adolescente. Também não é a mesma preocupação de um adulto de meia idade. Em cada um desses momentos, a gente tem virtudes e forças que vão estar mais ativas, gerando motivadores diferentes. Aquilo que vai impulsionar, né, o processo de mudança, ou a crise que pode se tornar uma barreira para o próprio processo de mudança é diferente, né? Eu acho que a gente pode conversar então sobre os estágios do Erik Erikson, né? Porque a gente abriu aí e ele é muito legal, né, Marcelo? O que ele propôs, né? Um autor que é muito gostoso de ver a teoria dele, faz a gente compreender muita coisa sobre a nossa própria vida. Uhum. Ele vai dividir, então, o estágio do desenvolvimento em 8 estágios, né? E aí, só para a gente poder pensar,
De bebê até a adolescência, a gente tem a maior parte desses estágios, é onde a gente mais vai mudar, né? Então, para ele, menores de 1 ano e bebês estão no primeiro estágio do desenvolvimento. Aqui a gente tem muita esperança. E o jogo da criança é o jogo de aprender em quem confiar e em quem ela não pode confiar. Isso é legal porque o que ele vai trazer é que é assim, a gente está tentando resolver um problema nessa fase. O que vai fazer a gente, ao resolver esse problema, desenvolver uma virtude ou habilidades também de lidar com esse problema. Então, esse primeiro é confiança versus confiança. Não só em quem eu confio, mas a capacidade de confiar, que é diferente. Não é só confiar em quem, mas de conseguir esperar e acreditar que vai dar certo. Por isso que a virtude desenvolvida aqui é a esperança. Talvez a gente pode dizer que leva ao desenvolvimento da continência e da resiliência. Ele vai colocar essa fase até os 18 meses, se eu não me engano, né? O primeiro ano e meio ali de vida. E aí logo depois vem a primeira infância, em que a gente vai ter o processo do ganho de autonomia. Então eu vou pegar essa capacidade que eu aprendi de confiar e agora eu não confio mais só em quem está sendo designado, Está né? cuidando de mim. Quem está cuidando, mas eu vou aprendendo a ter isso e a entender o que causa vergonha, o que não causa vergonha, o que gera dúvida. E é interessante, né, que assim, a autonomia versus vergonha, que é esse dilema, e por que eu tô falando isso? É porque assim, qual que é a questão dessa teoria, né, Marcelo? É que do mesmo jeito que o Freud, lá na teoria dele, vai falar de fixações, o Freud também traz a ideia de desenvolvimento, só que por uma outra lógica, ele faz uma analogia entre corpo e desenvolvimento psicológico, diferente do que o Erik Erikson traz aqui, mas tem a mesma noção de que a gente pode ter ficado com problema naquela fase e carregar isso mal resolvido a vida inteira. Né? E aí, nessa segunda fase aqui, que vai até por volta de uns 3 anos, ele está falando muito. Olha que interessante isso, né? A liberdade, a sensação de que você é capaz de estar no mundo ali, né? De estar livre, e do outro lado a vergonha. O quanto esses dois elementos eles andam junto. A gente ter vergonha daquilo que a gente escolhe fazer. Então a gente resolver logo essa coisa dentro da gente. Olha, eu posso, eu sou livre, mas será que o que eu posso fazer vai me fazer passar vergonha? Né? Eu acho muito legal. E dá origem à virtude da vontade. E que vai ficar presente depois, né? Então, quando a gente está falando sobre um processo de mudança para um adulto, por exemplo, ele experimenta um pouquinho disso também, né? Dessa questão de confiança e de esperança, dessa questão de autonomia e de controle. Ele vai vivendo isso numa escala menos intensa, né? Porque não é com todas as dimensões da vida, né? Que a gente está falando que a criança vai aprender isso em tudo, né? Posso botar a mão na tomada? Não posso. O que vai acontecer se fechar a porta na hora que eu abrir? Vai ter alguém do outro lado me esperando, né? Mas aqui em relação ao comportamento novo. Isso aqui, a gente vê isso o tempo inteiro, né? Porque o paciente, ele fica assim, nossa, eu posso mudar, mas o que as pessoas vão achar se eu mudar, né? Que é a ideia da vergonha, né? A ideia da vergonha é justamente essa, né? O que vão pensar de mim se eu fizer aquilo que eu quero, né? Que eu tenho vontade. É justamente essa ideia. E ela fica pela vida inteira essa questão. Ela só foi mais crítica naquele período. Depois é a segunda infância, que fica dos 3 aos 6 anos. E aqui a gente começa a ter uma orientação para objetivos, né? E a gente vai começar a explorar as ferramentas à nossa volta. É a época que a criança mais fica custosa. Que ela fica... Porque começa a ter a iniciativa, né? Que é o dilema aqui, iniciativa versus culpa. Que o menino fica, né? Sai fazendo tudo, quebrando tudo. E por isso surge a culpa, porque eu quis fazer. Sim, nasce essa ideia, né? Eu faço as coisas pela minha vontade e isso também tem suas consequências. Coisa que a gente vê depois no processo de mudança o tempo todo, né? A gente passa o tempo todo a ver isso, né? As escolhas, as suas consequências e como a gente vai lidando
com elas. Mas é essa fase que vai levar ao desenvolvimento do propósito, né? Porque é o que me leva a entender que o meu comportamento ele é proposital. É daí que vem a iniciativa, né? Eu tento ir para um fim. E isso é muito legal de ver. E de ver que às vezes a gente guarda essa crise também pelo resto da vida. Então todas essas fases elas vão manter isso. Você tem se desenvolvido e aprendido com os conteúdos aqui do podcast do MavHack? Então tem uma oportunidade para você. Para ir rapidinho o que você está fazendo agora, você vai lá no perfil do MavHack e você vai ter a oportunidade de avaliar esse podcast com a quantidade de estrelinhas ali que você achar que o conteúdo daqui agrega de valor para você. Lembrando que essa é uma forma também de você demonstrar a sua gratidão e a gente vai podendo criar esse ciclo aí de perceber que a gente tem feito diferença na vida das pessoas e que você vai poder fazer a diferença também na vida dos seus pacientes. Então, convido você a avaliar o podcast, seguir também para receber todas as notificações. E aí a gente depois tem, entre os 3 e os 6 anos já na puberdade, né, ali do começo da adolescência, pré-adolescência, né, a gente vai ter o dilema da produtividade versus a inferioridade. Eu tô rindo até aqui, né? Se você tá só ouvindo, você não tá vendo a minha cara. Porque eu acho engraçado o tanto que o Erik Erikson foi, assim, esperto, porque pela vida inteira essas duas coisas fazem par mesmo. O não ser produtivo me leva a sensação de inferioridade. O não conseguir fazer algo novo me faz... como que eu posso dizer isso? Vencer, ou produzir, ou criar, me leva a sentir que eu sou menos do que o outro. É a ideia de valor, né? Vai nascendo aqui qual é a minha importância. E depois esse tema, ele vai sendo revivido, né? Dessa questão dessa importância do seu valor, primeiro em relação aos seus pares, depois em relação a uma união, né? A escolha para a composição de um novo núcleo familiar, até chegar no nível de comunidade e fazer a vida valer a pena, né? E é interessante isso, né? Porque essa fase, na adolescência, na verdade a gente está falando aqui da associação entre a potência e o meu lugar no mundo, né? E por isso é que é a fase em que a grande questão é desenvolver habilidade, porque depois da adolescência eu vou para a vida adulta, eu vou para, vamos dizer assim, a gente vai para o mundo, né? Então a gente tem que ter as habilidades para poder se desenvolver como adulto, né? Para poder viver como adulto. E depois que a gente resolve isso, o que vem, Marcelo, na ideia do Erik Erikson? A gente tem o jovem adulto, que é de 20 a 44 anos, mais ou menos, em que a gente vai ter intimidade e isolamento, né? A gente vai construindo o nosso círculo de relações, para além do núcleo familiar da onde a gente veio. Então a gente vai aprendendo quem são os nossos amigos, quais são os nossos parceiros e parceiras, qual é a família que a gente vai construindo, ou que cara vai ter essa família, né? Tudo isso nasce a partir do jovem adulto. E aí a grande pergunta é os vínculos que eu vou fazendo, né? As uniões que eu vou fazendo, e não só necessariamente românticas, né? Mas todas as alianças que a gente vai construindo ali. A gente tem 2 grandes opostos aqui, né? Que é a identidade e confusão e a intimidade e o isolamento. Que é nessa fase esses 2 vão estar acontecendo, né? É quem eu sou, e aquela luta, quem eu sou como pessoa e especial, mas ao mesmo tempo parte do grupo. E depois isso, né? Se tornar íntimo de alguém ou ficar à parte, né? E aí as duas habilidades, que é fidelidade e amor, né? Que levam aí do grupo, a minha aceitação no grupo, a minha identidade dentro desse grupo, e depois as relações íntimas como casamento, família, isso tudo. E isso vai gerando uma separação, primeiro em uma porção maior, que é o grupo, né? E depois uma porção menorzinha dentro do grupo, que vai ser o seu núcleo, né? E é esse processo que vai construindo a maior parte dos nossos comportamentos que vão ficar, né? É aqui que a gente, por exemplo, aprende a beber para quem bebe, por exemplo, quem consome álcool, quem consome tabaco por conta do grupo, e depois esse comportamento fica ou não. Se eu vou ser a pessoa que vai ser fissurado por academia ou não, que vou falar que isso é perda de tempo, que o negócio é produzir. Boa parte dessas coisas vão ser consolidadas nessa fase. E é onde a gente está plantando os fatores de risco para o adoecimento da vida futura, né? Do adulto de meia idade e do idoso. Então aqui é muito rico isso.
E é tão interessante porque você começa a fazer umas relações assim, né? Essa fase, produtividade, inferioridade, ali na adolescência, você quer mostrar que você é capaz para não se sentir menos que o grupo. É aí que as pessoas começam a fumar e se meter em coisas arriscadas, né, em comportamentos de risco, porque elas querem mostrar que elas dão conta, que elas não são menos. E é curioso porque quando você vai olhar motivadores, por exemplo, para as pessoas pararem de beber e pararem de fumar, um dos motivadores mais fortes é quando a pessoa descobre que ela não tem controle. Tanto que ela fica mentindo para ela, não, eu dou conta de parar a hora que eu quiser. Porque é dessa fase, né? Eu dou conta, eu sou capaz, eu sou potente para dar conta de controlar isso aqui. O que é uma mentira, assim, num sentido de que às vezes precisa de bastante ajuda, né? Então você vê que tem as sementes dessas coisas guardadas a vida inteira. E o que eu fico pensando também, Luiz, é que às vezes a gente não leva isso para conversa com o paciente. Então, por exemplo, eu estou conversando com uma pessoa para poder... um assunto que sempre aparece nas nossas aulas, né? Uso de anabolizante por paciente jovem. Se eu for conversar com ele na lógica de conversar sobre saúde física para um adulto de meia idade, para um idoso, não vai funcionar. Porque ele está buscando a dor existencial dele, é ele mostrar que ele dá conta de ter aquele determinado corpo, de ter aquele determinado comportamento e aquela aprovação. Ele está buscando aquilo. O motivador dele está num outro lugar, né? Ele ainda não experimentou nenhuma crise que vai gerar para ele a possibilidade de não viver, crescer com a família e cuidar dos filhos, que é a crise de quem está na meia-idade. Que é quem está atendendo ele, né? Exatamente. Porque aí a gente adianta, quem está na meia-idade, né? Está vivendo, já saiu dessa questão da identidade e isolamento e passa agora para generatividade e estagnação. A pessoa está pensando muito no futuro, no cuidado com o futuro, com as próximas gerações, está muito preocupado com o continuar ou não continuar esse desenvolvimento. Vamos roubar aqui uma outra teoria que é a do Jung, né? O Jung fala que essa fase aqui é a fase da metanoia, né? A mudança de mente, em que você deixa de olhar seu umbigo e passa a olhar a humanidade, né, inteira e qual a sua contribuição. E aí o médico que está lá atendendo esse paciente, e ele está nesse lugar, ele está preocupado com o futuro, ele está preocupado com esse paciente, né? Porque a preocupação da generatividade é essa, é preocupado com cuidar do outro. Ele está falando de um lugar que não é o mesmo lugar que o paciente dele está, né? Que está preocupado com resolver uma outra crise. Então, se você não tem isso na sua cabeça, você tem que entender que você não pode falar do mesmo lugar que você está. Acaba fazendo a gente pensar que cada parte, cada ciclo de vida, cada parte do ciclo de vida que a gente está, nós estamos falando de uma medicina completamente diferente do que para os outros ciclos de vida. Que é um jeito de fazer, é um jeito de olhar o paciente completamente diferente, com um olhar todo especial para cada fase. Então, de novo, a necessidade do médico entender que ele tem que adaptar, né, a visão dele, o diálogo dele, o cuidado dele para aquela fase específica. Quando você está falando, por exemplo, de cuidar da hipertensão de uma pessoa jovem, eu tenho pacientes que têm 30 anos e são hipertensos. Você não vai conversar com ele sobre o ajuste do estilo de vida da mesma forma que você conversa com alguém que tem 60 anos e que descobriu a hipertensão naquela fase da vida, né? São impactos que vão ter e que vão gerar dores muito diferentes que vão se conversar com o momento atual daquela pessoa. Então, a gente precisa lembrar disso, porque na hora que a gente vai combinar uma meta terapêutica, por exemplo, ou pactuar com o paciente algum alvo de cuidado, esse alvo tem que ter valor para o paciente. E aquilo que vai ter valor ali não é exatamente a mesma coisa, porque a fase de vida ela é diferente, o estilo de vida ele é diferente. Às vezes a gente quer prescrever para um paciente, vou usar o exemplo da quantidade de movimento, um jeito de fazer uma prática física que só funciona num determinado estágio da vida, ou porque ele vai ter um tempo disponível, ou porque ele vai ter um recurso financeiro disponível, e que na hora que você tiver que conversar com um adolescente sobre isso, ou com um adulto jovem sobre isso, o ponto da conversa é o mesmo, movimento.
Mas a estratégia para fazer aquilo acontecer, ela não consegue ser a mesma. Você precisa adaptar. E se a gente não tiver essa curiosidade de entender os ciclos e os estágios, a gente acaba quebrando muita cabeça, né? A gente vai por tentativa e erro muitas vezes. As preocupações das pessoas em cada momento são muito outras, né? Muito outras. Eu vejo isso de experiência própria, né? Assim, de que aquilo que me motiva a fazer, você deu o exemplo da atividade física, né? Que me motiva a fazer atividade física hoje e que me motivava 10 anos atrás, 20 anos atrás, parar de falar isso que vai denunciando a idade, né? Porque senão vamos parar por aqui. Eu estou na generatividade, estou na fase da generatividade. Vamos parar do resto aqui, né? É muito diferente do que hoje. É isso, né? O amadurecimento é muito uma adequação a cada fase da vida. E de ir criando essa sabedoria. Por isso é que as virtudes que passam agora à frente, né, nas próximas fases, enquanto que na generatividade e estagnação é o cuidado, e aí é por isso que o colega médico aí, ele acaba se preocupando e querendo dar um rala no menino lá do jeito errado. Na terceira idade, no idoso, a gente passa para um período em que a discussão aqui, segundo o Erik Erikson, é integridade versus desespero, que é a virtude que se vai adquirir aqui, é a virtude da sabedoria. E eu acho que aqui traz também, né, Marcelo, para quem vai trabalhar na geriatria, ter as conversas, e eu acho que aqui não é nem só no idoso, né, porque a gente tem que lembrar que isso aqui não é, o desenvolvimento ele não tem como motor único a idade biológica, né, ele tem todo o contexto de vida, tem a história psicossocial e talvez a gente tenha jovens que vão passar por isso aqui, adultos na minha idade que vão passar pelo dilema integridade e desespero, porque a vida impôs aquilo. Colocou na frente dele uma conversa sobre um possível fim de vida. Quando você pega, às vezes, uma pessoa de meia idade que tem um diagnóstico de um câncer. Um jovem que tem um diagnóstico de um câncer, às vezes, e uma doença ali que confronta ele precocemente com esse dilema. Integridade versus desespero. Como que eu vou desenvolver essa sabedoria de lidar com a ideia de uma finitude, de que as coisas podem acabar e que questionam todos as outras fases, né? Porque diante disso eu vou pensar, será que eu contribuí para a humanidade, para as próximas gerações como eu devia? Será que eu tive o nível de intimidade que eu devia ter tido com as pessoas que eu devia ter amado? Será que eu fui fiel à minha identidade? Eu fui quem eu devia ter sido e fui honesto comigo? Será que eu produzi tudo que eu tinha que ter produzido e aprendi tudo que eu tinha que ter aprendido? Será que eu vivi a minha vida com propósito? Será que eu fiz o que eu tinha vontade? Será que eu confiei o quanto eu devia ter confiado? Então, coloca a pessoa diante de todas as outras fases. Eu acho engraçado, Luiz, porque a gente tem visto que um dos grandes equívocos que a gente da classe médica tentou fazer foi colocar isso por idade de maneira muito categórica, né? E na verdade não é pela idade, mas pelos comportamentos, pelos eventos que acontecem que levam a gente até essas dores em momentos muito diferentes. Então a gente tem adultos que funcionam muito parecido com um adulto jovem, mas ele já está lá na meia-idade, mas ele ainda mantém aquele mesmo padrão de comportamento do jovem adulto. E a gente pode ter adultos jovens que estão vivendo a dor do envelhecimento, justamente por se colocar de frente à finitude, né? Então a gente tem que estar sensível para poder ver esses comportamentos, identificar essas dores e ajustar a nossa conversa e a nossa busca por objetivos, por desfechos e por cuidado para aquela situação, para aquela pessoa, individualizar mesmo. E a hora que a gente conhece os ciclos, a gente já sabe o que esperar e como conversar. Para a gente não chegar para um adulto jovem e conversar com ele como a gente conversaria com um adulto de meia idade e às vezes se frustrar pensando assim, ou terceirizando, né? O paciente não quer nada, ou sentindo que o que eu faço não tem sentido. Às vezes a gente
do ponto de vista profissional, fica nessa ambivalência, né? Nossa, eu não consigo motivar fulano, ou o fulano não quer nada com nada, mas na verdade o que faltou foi ajustar, né? Esse cuidado para aquele estágio, que pode não ser o estágio que a idade vai dizer, mas que os outros comportamentos em volta vão contar para a gente, né? E que às vezes você tem um desencontro, você tem um não ajustamento do ciclo biológico, esse processo cognitivo e a demanda social. Então esses 3 elementos às vezes não estão alinhados. E aí que acontece mesmo o problema do estilo de vida, porque a pessoa ela não compreende que para aquela fase aquele estilo de vida não funciona, que os motivadores são outros, e às vezes que o contexto social que ela está exige dela ou estimula ela a ter um comportamento que não é adequado a nenhuma dessas outras 2 camadas. E aí a gente pode entrar numa outra questão, né, Marcelo, que é pensar o lado biológico também do desenvolvimento e como o estilo de vida impacta isso, porque o estilo de vida ele é uma resposta, né? Ele é um conjunto de comportamentos que eu tenho, que eu dou em resposta ao meio que eu estou. E aí eu vou me alimentando, fazendo atividade física e tal. Só que isso volta como um estímulo para o próprio desenvolvimento. Então, o desenvolvimento usa o estilo de vida como um feedback para ele decidir para onde ele vai. E daí vem mais uma outra importância da medicina do estilo de vida, desse olhar da medicina do estilo de vida, é porque eu tenho que ver que aquilo que o meu paciente consegue com a forma como ele está vivendo está dando uma outra trajetória para o desenvolvimento dele. E aí a gente tem a importância da MEV em cada fase, como por exemplo na pediatria, o quanto que esse estilo de vida da família impacta como essa criança vai se desenvolver psicologicamente, cognitivamente, e acabar determinando talvez até o futuro de saúde, talvez não, com certeza, porque vários estudos mostram isso, vários estudos de coorte grandes mostram isso, que isso que acontece nos primeiros anos de vida, né, tem aquela discussão dos primeiros 1000 dias, vai impactar lá na frente quando a pessoa estiver na terceira idade. Sim. A gente olha para isso, às vezes, muito com um olhar focado só na criança. E a minha irmã é pediatra, a gente sempre conversa isso. Com a hora que a gente está fazendo a puericultura, então eu sou médico de família e ela é pediatra, a gente tem olhares diferentes para a mesma etapa da vida, né? Então a gente se preocupa com coisas que são um pouquinho diferentes. E aí, quando a gente vai conversar sobre isso, sobre, por exemplo, cuidado de puericultura, sempre em casa traz alguma coisinha para a gente discutir nesse sentido. Por quê? Ela olha muito o desenvolvimento da criança. Eu olho muito o desenvolvimento da família. E qual que é a discussão que a gente tem? Como que a gente entrega o melhor cuidado para aquela criança que naquele momento é o nosso paciente? Uma vez que o cuidado está intermediado, né? Então eu quero fazer com que aquela criança tenha uma determinada rotina alimentar, tenha um determinado padrão de movimento, tenha uma determinada conexão social que vai ser saudável para ela, que eu sei que vai impactar num adulto e num idoso muito mais saudável. Se eu olho só para a criança, ela mesma, eu estou desperdiçando o meu potencial de fato, criar uma infância mais saudável para ela. Se eu olho com um olhar um pouquinho mais ampliado e vejo que o meu papel também envolve cuidar daquela família e que eu posso ser o pediatra que vai estimular, e se eu souber de ciência do comportamento, se eu souber de ciência da mudança, eu vou conseguir cuidar melhor desses pais também para motivar eles nesse processo de mudança, aí de fato eu vou conseguir entregar para essa criança um cuidado diferente, de uma infância diferente, uma fase do desenvolvimento diferente. E isso é de uma sutileza e de uma mudança de paradigma muito grande. A gente estuda e aprende a olhar para a fase do desenvolvimento da infância só pela ótica da criança e não pela visão do núcleo familiar, de quem está cuidando daquela criança também. Então, às vezes, hoje a gente tem uma epidemia de obesidade infantil, de obesidade na adolescência, e se a gente não olhar para onde aquele adolescente, para onde aquela criança está, e não cuidar daquelas outras pessoas também, e não tiver habilidade para isso, que às vezes não é uma questão de não ter vontade, é uma questão de falta de habilidade. Eu não sei induzir o processo de mudança dos pais. Vira uma queda de braço que não leva ninguém para lugar nenhum, né? Uma culpabilização ali, né?
E também de não olhar que os pais talvez não saibam. Eles não têm habilidade, não é por uma maldade. É porque às vezes a gente culpabiliza a família como se, assim, eles fossem maus porque eles têm o estilo de vida que têm e não ligam pro filho, né? Mas às vezes é falta de habilidade mesmo. E quando você foi falando aí, eu fui lembrando que segue a mesma lógica que a gente estava discutindo pro médico, né? A criança tá lá, tentando vencer as fases da confiança, da autonomia, da iniciativa, da produtividade, enquanto que os pais estão tentando resolver o desafio da intimidade versus isolamento, da generatividade e da estagnação, né? Porque essas fases vão pegar épocas diferentes, enquanto tá na primeira fase da vida ali da criança até a adolescência, em que ela vai passar por confiança, autonomia, iniciativa e produtividade, os pais estão tentando resolver a intimidade, né? E a hora que ela chega na produtividade, começa a discutir identidade, os pais estão passando por generatividade. E aí, se a gente não consegue aliar as duas necessidades, que são distintas, fazer o diálogo dentro da família, né, e encontrar como você toca, né, você usa a pedra de toque daquela fase dos pais para que eles atendam a necessidade daquela criança, né, e do adolescente, e do jovem ali. Em outras palavras, a gente não pode ser um médico que cuida de criança que entende só do desenvolvimento da criança, né? Para eu poder levar o melhor cuidado para aquela criança, eu preciso também entender do desenvolvimento de quem está cuidando dessa criança. E a mesma coisa, eu não posso ser o médico que cuida só de adulto e que não entende que às vezes naquela família chegou uma vida nova que vai passar por determinadas necessidades diferentes e que isso engatilha ou dispara comportamentos nesses pais. A hora que eu entendo, né, que eu enxergo que esses conhecimentos são complementares para poder gerar o melhor cuidado para o meu paciente, eu entrego melhor relação e maior conexão. Né? Eu fico, de fato, mais aliado do meu paciente. Isso é importante não só para pensar na minha especialidade focal, mas na abordagem de estilo de vida que eu vou aplicar na minha especialidade focal. Em outras palavras, não é só eu ser o melhor reumatologista, mas como eu vou colocar a MEV para ser a minha ferramenta dentro da reumatologia e como que eu vou aplicar essa MEV nos diferentes ciclos de vida das pessoas que eu estou cuidando. São comportamentos que vão dando camadas de complexidade diferentes para o mesmo conjunto de conhecimentos. Né? Então, uma coisa é eu saber sobre os pilares da MEV, outra coisa é eu saber sobre ciências da mudança para poder aplicar em cima desses pilares, outra coisa é eu aplicar a ciência da mudança no ciclo de vida, né? E aí, a partir daí, fazer com que essas coisas todas se encaixem e eu consiga aplicar tudo aquilo que a gente vê como teoria na forma quase que de arte, né? Que é fazer aquilo funcionar independente do lugar que ela esteja. Você já parou para calcular qual o impacto que a falta de ferramentas e habilidades específicas de medicina do estilo de vida tem hoje no seu atendimento e na saúde do seu consultório, da sua clínica? Então, eu tenho uma oportunidade para você. Nesse momento, a gente está com as inscrições abertas para você poder se candidatar a participar da próxima turma das nossas formações de MEV. Aqui na descrição desse podcast você vai ter um link e nesse link você vai poder colocar suas informações e a nossa equipe vai poder avaliar se realmente é o momento adequado para você, se a nossa formação realmente vai poder agregar valor para você. Você vai ter uma consultoria gratuita ali da nossa equipe e, fazendo sentido, tendo esse alinhamento, vai ser um prazer ter você junto com a gente e poder ver o avanço da sua carreira de pessoas sérias, de pessoas éticas que estão comprometidas a entregar o melhor para os seus pacientes. E aí você vê que a discussão de ciclo de vida, ela não é uma discussão da pediatria, da geriatria e da ginecologia, por exemplo. Ela não é uma discussão dessas três, porque geralmente na cabeça das pessoas a discussão de ciclo de vida está aí. Não, ela é um conhecimento transversal para todo mundo em qualquer especialidade. Veja, na minha especialidade, na psiquiatria, um dos temas mais quentes e atuais da última década é a psiquiatria do desenvolvimento. Porque a gente entende que os transtornos mentais, eles se desenvolvem desde a infância. Porque você tem não só fatores genéticos, mas fatores ambientais interagindo e que vão interagindo para plantar, vamos dizer assim, plantar, regar, até que nasce
um transtorno mental. E que depois tem um impacto. Vou dar um exemplo, né? Porque esse é um dos assuntos assim, mais quentes que a gente vê em discussão. O que acontece na infância? Quando a criança é submetida ou ela é vítima, vamos dizer, de algum tipo de abuso ou de falta de cuidado, ou a própria pobreza, a discussão aqui da desigualdade social, né, dentro da MEV é um assunto que também é muito interessante, faz com que a criança tenha um risco maior de depressão no começo da idade adulta e de ansiedade. E essa depressão na idade adulta aumenta o risco dela ter demência quando ela se tornar idosa. Então, assim, isso vira um efeito cascata. Mas o entendimento de que a gente tem oportunidade também de cuidado, né? Você tem janelas ali e oportunidade de cuidado. Então, esse é um exemplo grande de como esse tema ele se tornou um tema caro. E não é só para psiquiatria também, porque a gente sempre discute na medicina do estilo de vida o papel comum, né, em todas as doenças crônicas não transmissíveis dos processos de inflamação. E a gente tem bem documentado de que no desenvolvimento você vai tendo aumento desses processos inflamatórios crônicos até que a gente chega naquilo que tem sido chamado de inflammaging, que é outro tema muito caro hoje em discussão em várias áreas, inclusive na clínica do adulto. Que envolve justamente a gente entender como a gente vai envelhecendo, né? A gente basicamente nasce, cresce, inflama, envelhece e morre, né? Então a gente tem esse processo e dentro disso, o que a gente chama de ciclo de vida vai predispondo a gente a caminhos que vão sendo moldados por momentos desses mesmo, né? Então, se essa história da infância que vive uma certa negligência e no início da vida adulta passa por um episódio depressivo que não é cuidado, que não é pensado de maneira sistêmica nessas outras dimensões da vida, eu não consigo diminuir gaps ou ajustar aquelas outras possibilidades, eu vou construindo a demência da vida da velhice com muito mais facilidade, né? Então não é só chegar ali, toma aqui o seu inibidor de recaptação de serotonina, tchau, mudei o desfecho. Não, comportamentos foram aprendidos ao longo daquela infância e que vão ser reproduzidos com tratamento ou sem tratamento, né? E que vão continuar predispondo a isso. E é aqui que a gente precisa conversar, né? No que a pessoa faz e que influencia a saúde dela, que é onde está boa parte do nosso trabalho, né? Com uma clínica do estilo de vida. Quando você entende, né, que o propósito, né, o desenvolvimento ele é proposital, né? Você tem que ter uma meta de saúde. Você passa a ter uma visão, então, que não é de resolvedor de problemas de saúde, mas aquele que, em cada etapa do ciclo de vida do paciente, consegue imprimir um cuidado com propósito para que essa pessoa continue se desenvolvendo e florescendo em cada fase dessa. Porque cada fase dessa é uma estação. Então a gente pode fazer uma comparação com anos, em que cada fase dessa pessoa tem uma primavera aqui de florescimento, num período de florescer a esperança, no outro período de florescer a vontade, no outro de florescer o propósito, o amor, o cuidado, a sabedoria, a espiritualidade, por aí vai. Em cada fase uma coisa dessa, e você vai fazendo como um jardineiro, né? A gente já usou essa metáfora, que você sabe dar o adubo certo, a quantidade de água certa, a terra, o lugar, o sol certo, para que aquela planta diferente, porque ela fica diferente em cada fase, né? Ela floresça e frutifique melhor em cada período. Você tem que ser proposital nisso. Por isso é que a gente pode dizer que chega a ser absurdo, né, Marcelo? O fato de que a gente estuda tão pouco e traz tão pouco isso como eixo transversal da educação médica. Como você pode cuidar de um ser humano completo se você não entende as etapas que ele passa na vida. Então não é entender pediatria, clínica do adulto e geriatria.
é compreender essa dinâmica dos 3 elementos. O que acontece no biológico, o que acontece no cognitivo, o que acontece na relação com a sociedade, né? Senão você não oferece um cuidado completo para o seu paciente. Sim, o médico que não conhece desenvolvimento humano, né, ou a teoria do desenvolvimento humano, ciclo de vida, ele não cuida de uma pessoa por completo, né, porque ele vai estar sempre olhando para uma parte muito fragmentada de uma dessas dimensões. Ou seja, ele está olhando para a parte da parte, né? Ele não tá, se ele ainda olhasse, pelo menos transversalmente, dentro de uma fase, mas não, a gente olha só para um aspecto, muitas vezes só a dimensão física, dentro de um componente etário. E isso faz diferença no desfecho de saúde. Eu posso te falar, como médico de família, que muitas condições são dolorosas na transição da infância para a vida adulta, porque elas não têm um dono do ponto de vista de saúde. Então, quando a gente está falando de crianças que estão ali dentro do espectro autista, quando elas vão adultecendo, né, então elas vão saindo da infância, entrando na vida adulta, elas ficam perdidas em relação a cuidado, né, e que eu estou usando uma característica só, né, a mesma coisa acontece, diabetes tipo 1 passa por uma crise dessa, né, e aí a gente está falando que tá muito fácil de entender que é o endócrino do adulto e o endócrino da infância, né, o endócrino pediatra, só que não foi criado o vínculo, né, então a hora que você vai fazer essa passagem de bastão, você está vivendo, por exemplo, um drama do cuidado, que é justamente o drama da confiança ali, né, da aceitação do outro, e isso atrapalha muito o desfecho de saúde da pessoa. E quando a gente pensa só em blocos fragmentados, isso intensifica muito. Aí eu vou precisar que essa pessoa tenha uma crise de saúde, então que essa pessoa que vive com diabetes tenha uma cetoacidose, tenha uma demanda por uma intensidade de cuidado na urgência e emergência, para daí ela se motivar a buscar cuidado de novo. Sendo que essa transição poderia ser feita muito melhor se eu tivesse esse olhar de que as necessidades vão mudar, de que eu vou precisar entregar um outro tipo de cuidado, que as dores e os dramas de cada fase são diferentes, né, para que isso aconteça de maneira mais lisa. O desenvolvimento, ele ensina que a vida é mudança, mas o problema não é isso. Não é a mudança que é o problema, é a construção da transição, né, da crise da transição, para que as pessoas consigam navegar pela vida, não com tranquilidade, porque não existe esse conceito, né? Mas com confiança mesmo, né? Com um pouco mais de confiança de que aquela transição de cada fase, ela vai ser cuidada adequadamente. Como? Como é precioso você encontrar alguém que consegue te entender e consegue te conduzir estando com você naquele período mais turbulento, né? Isso tem um valor imenso, isso não tem nem preço. E estar nesse lugar é muito bom para o médico que consegue estar nesse lugar. Sim, porque a sua sensação de gratificação, né, de o quanto o seu trabalho ele é impactante e valoroso, ele é muito nítido quando você consegue viver esse passo com o seu paciente. Você entender, por exemplo, que viver é mudar, né? Então a mudança ela acontece a todo tempo, cada vez que aquele paciente chega ele vai estar diferente, que bom que ele está mudando, mas a partir do momento que você entende que você não precisa fazer queda de braço com essa mudança, né? Não precisa tentar engessar a mudança do paciente, então cuido de um paciente há 30 anos, ele viveu esses 30 anos super bem, chegou na velhice, começou a mudar completamente o esquema, parece outra pessoa. Ele é outra pessoa agora, né? Ele está em outra fase, outra interação, e eu preciso me adaptar a isso para poder garantir uma boa qualidade de vida, uma boa vida para ele, né? E às vezes aquele jeito de cuidar, quando ele tinha acabado de chegar para mim, lá atrás, não funciona mais. Eu também preciso mudar e me adaptar a ele, né? Essa é a beleza da coisa. Eu acho que isso, né, traz a verdadeira personalização do cuidado. As pessoas estão perseguindo, né, por vamos dizer assim, um furor da inovação, assim, Sim. E olha que eu falo isso, eu trabalho com inovação. Essa aí é uma das coisas que eu trabalho todo dia. Estão perseguindo a personalização do cuidado pela genética, Uhum. né?
Estão querendo medir nos genes um jeito de personalizar o cuidado. E é no comportamento que talvez esteja a maior personalização. Porque não importa, a pessoa pode ter mutações, polimorfismos, alelos, variantes. Tá, ela vai passar por essas fases. Né? Ela vai passar por essas fases e isso aqui precisa de um olhar humano. Então, essa personalização aqui é até mais valiosa, né, do que a personalização dos genes. E essa é uma personalização insubstituível. Né? Acho que vale até a pena contar um pouco disso. Né? A gente às vezes tenta criar simulações para as questões de comportamento, quanto isso é complexo, porque a gente não consegue emular o componente humano. Então a gente está falando aqui sobre inovação e tecnologia, a gente vai ser substituído, a IA vai tirar o lugar do médico. E não, porque o que entrega valor e cuidado é esse componente humano, que ele é extremamente difícil de mudar, de gerar, por conta desse componente da mudança, né? A gente fala isso de experiência própria, porque no processo educacional, quanto a gente bate a cabeça aqui dentro da MEV Brasil, fica eu e o Marcelo ali, a gente fica brigando, como é que a gente vai fazer, porque cada pessoa é muito diferente. Como que a gente ensina a lidar com essa variedade imensa de coisas, né? Então a gente tenta ali quebrar a cabeça nesse próprio processo de como ensinar essa habilidade, né? Imagina reproduzir isso assim, tornar isso, vamos dizer assim, processual e automático nesse nível, né? Não que seja impossível, mas existe uma dificuldade aqui nesse elemento humano, né? Luiz, e pensando nisso, para quem quer aprender mais sobre desenvolvimento humano e ciclo de vida, né? Ciclo de vida e medicina do estilo de vida, tem coisa boa aí que a gente pode indicar para as pessoas? Tem sim, porque esse tema, como a gente disse, ele está muito quente, né? É um tema muito interessante, a literatura tem trazido, e agora ele está sendo discutido na medicina do estilo de vida, e o Congresso da Sociedade Britânica de Medicina do Estilo de Vida, o BSLM, né, desse ano, 2024, que vai acontecer daqui a 10 dias praticamente, né, no dia 19, 20 e 21 de setembro, né, vai ter discussão sobre isso. Eles vão discutir sobre o impacto do estilo de vida na infância e de fatores socioculturais, né, e da desigualdade social também na infância, determinando a saúde do idoso e do adulto. Vão conversar sobre menopausa, sobre temas aí que são comuns de ciclo de vida, e também um tema muito legal que eu vi lá, que são dos gerotipos. Porque não é só um tipo de envelhecimento, tem caminhos diferentes, 4 gerotipos diferentes. O nome em inglês é agiotypes, né? É os tipos do envelhecer. Então, a melhor tradução no português, porque ainda não tem o uso, essa palavra ainda não foi traduzida, eu traduzi ela, eu tive que arrumar um jeito de traduzir ela, o melhor que fica é gerotipos, né? 4 tipos diferentes de caminhos do envelhecimento. Isso vai estar no Congresso e nós vamos fazer cobertura, né, Marcelo? A cobertura do Congresso da Sociedade Britânica de Medicina do Estilo de Vida. Então a gente tem inscrição, você pode fazer a inscrição aqui na MEV Brasil para você poder acompanhar nos dias 19, 20 e 21, no melhor horário da MEV, que é às 20 horas aqui nos nossos canais. Na MEV Hora, às 8 horas da noite, é a nossa MEV Hora, no dia 19, 20 e 21. Você faz a inscrição, a gente coloca o link aqui na descrição do podcast, né, ou entra lá nas nossas redes sociais, no Instagram, por exemplo, e aí você vai acompanhar, a gente vai fazer a cobertura jornalística do Congresso, contando tudo que está sendo discutido, as novidades, aplicação prática, e vai ter até material para você depois. Não se faz cobertura só de Copa e Olimpíada, a gente faz também de eventos da MEV, né, Marcelo? É isso aí, Luiz. E foi um ótimo papo sobre um assunto muito legal. Eu quero te agradecer, Marcelo, por ter estado comigo aqui nesse episódio. Foi uma ótima conversa e fica aí claro, né, pra gente que você tem uma medicina diferente para cada etapa da vida. E se você não entende isso, você não tem um cuidado completo. Acho que essa frase ela é a frase que resume esse episódio.
Isso aí, Luiz, muito obrigado pelo convite. É muito bom estar aqui sempre. E vamos ver todo mundo lá na cobertura, na nossa MEV cobertura do BSLM de 2024. Isso, na nossa MEV Hora. Então, esse foi mais um episódio do MEV Rec, podcast mais MEV do Brasil, feito aqui pela Escola Brasileira de Medicina do Estilo de Vida, levando a medicina do estilo de vida a todos os cantos do Brasil, do mundo e, quem sabe, até de outros planetas, como a gente vai ver no episódio sobre medicina aeroespacial, né? Esse episódio também é muito legal. Falou, gente! Até o próximo!